Nós cremos numa obra completa e Salmo vai falar de nos reunirmos com salmos, com cânticos, com uma palavra, e é isso que nós faremos nessa manhã, neste último domingo do ano. Se eu não me engano, é o segundo ou terceiro domingo que eu fecho o ano ministrando, e é sempre uma honra, e é bom que a gente faz aquela retrospectiva de como foi o nosso ano, o que a gente espera para o próximo, né, e tudo aquilo que a gente busca em Deus para fazer no próximo ano. Amém? Quero convidar os irmãos a abrir em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Amém? Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Amém? Aqui a gente vê um embate, né, duro de Cristo, porém pleno em verdade, com os mestres da lei e os fariseus da época, né? E aí Jesus vai confrontar justamente essa meia prática daquilo que Deus ordena ao seu povo. E aí Jesus vai confrontar justamente na questão: vocês fazem isso, né? Dão dízimo de todas as coisas, e está correto, mas vocês deixam de praticar as outras coisas. E Jesus vai justamente no embate, porque a gente acha que pode comprar justiça, fé e misericórdia com os nossos dízimos. Eu oferto na igreja, eu dizimo, então eu não preciso cuidar das outras coisas da lei que Deus me ordena. E aí Jesus vem justamente, né, confrontar essa atitude. E algo que, embora esse debate, esse embate seja duro da parte do Senhor, a minha intenção não é gerar esse confronto direto, mas sim trazer a reflexão daquilo que nós temos feito com parte daquilo que Deus tem nos direcionado, e o que nós temos deixado de fazer com parte daquilo que também Deus tem nos orientado, tem nos mandado. Porque a gente sempre encerra o ano dando aquela revisada: como que eu fui, o que eu fiz, o que eu produzi, o que eu deixei de fazer, o que eu deixei de produzir, o que eu espero para o próximo ano. E aí, então a minha intenção é a gente vir nessa reflexão de como foi o nosso 2025. E um pouquinho mais para trás, como nós encerramos o nosso 2024 e aquilo que nós planejamos, aquilo que nós colocamos como meta para o nosso 2025 versus aquilo que nós realmente realizamos no ano de 2025. E é algo que tem falado comigo, principalmente depois da conferência, né, que eu estive com a pastora e com a tia Dete, em São Paulo. Foram 3 dias de conferência, sobre não é só fazer, mas a eficiência daquilo que se faz, para que realmente haja fruto, para que realmente haja resultado. Mas antes dessa retrospectiva de planejamento, de ação, de produção, né, da gente ver tudo aquilo que fez, e cada um vai pensando aí já naquilo que se propôs em 2024 e aquilo que entregou em 2025, a gente precisa deixar claro algumas coisas que em alguns meios têm sido distorcido. O dízimo, ele não foi revogado. E Jesus deixa claro: vocês estão fazendo isso? Sim, vocês devem fazer essas coisas sem descuidar das mais importantes. Não há substituição, é complemento. Então a gente precisa ter essa mentalidade. O dízimo é para a nova aliança. Jesus em nenhum momento vai revogar, embora a maioria dos textos citados no Novo Testamento vão trazer um maior volume de citações sobre ofertas voluntárias. Mas aí a gente também precisa ficar atento. Não, eu concordo só com a oferta. E aí eu vi uma vez um estudo, acho que até já compartilhei com vocês, do pastor Luiz Hermínio. E aí ele vai trazendo, com base nas escrituras,
todas as referências bíblicas que vão falar sobre ofertas voluntárias no Novo Testamento, elas estão automaticamente subentendidas como mais de 10% daquilo que nós ganhamos, e em muitos textos vão dizer que é dar tudo. Então, se você acha que no seu coração 10% é muito, o melhor é a oferta, a sua oferta deveria ser mais de 10%. Porque o dízimo tem um propósito dentro do reino e a oferta tem outro propósito. O dízimo vai falar de sustentar o sacerdócio, a obra interna, a igreja internamente. As ofertas, a viúva, os órfãos e todo o avanço da obra do reino. Tem mais reino para conquistar lá fora ou mais gente para sustentar dentro da igreja? Então as nossas ofertas deveriam ser maiores do que os nossos dízimos. E eu me sinto na obrigação de compartilhar isso com vocês. E a gente precisa entender que esse dízimo, né, para alguns pode ser um peso, para outros não. Mas Deus deixa claro e Jesus não revoga. Faz parte daquilo que nós nos comprometemos com o Senhor. E cada um vai buscar em Deus como entender isso. E o que seria esse dízimo? Dízimo nada mais é do que a 10ª parte de algo. E a gente, como cristão, deveria enxergar isso de várias maneiras. Não só financeira, não só material. Mas 10% do seu tempo. 10% daquilo que você produz em favor da igreja, em favor do seu trabalho, em favor da sua família. É o 10% de tudo aquilo que Deus já entregou nas suas mãos. Aí nós temos essa definição de dízimo. E o dízimo, ele tem um detalhe que é muito importante, que você está devolvendo aquilo que uma parte daquilo que você já recebeu. O dízimo não é uma plantação, é uma devolução do fruto. Uma devolução da primeira parte das primícias. E aí eu volto, se você é mais a favor da oferta, você deveria estar semeando sem ter colhido. Porque a oferta é uma semente. E com a bênção de Deus, ela suprirá a sua necessidade, do órfão, da viúva e de todos aqueles que Deus trouxer ao nosso conhecimento. Então Jesus deixa claro que a prática dos dízimos era válida e permanente, mas não substitui a prática da justiça, misericórdia e de fé. E de novo, reforçando a mentalidade das ofertas, quando a gente pega a citação, a gente vê a viúva, ela deu tudo o que tinha. 2 moedas, mas era tudo que ela tinha. E ao mesmo tempo nós vamos ver em Atos, capítulo 4, pessoas vendendo casas e propriedades e lançando tudo aos pés dos apóstolos para contribuir com o crescimento do reino. Então nosso coração deveria estar honrando os frutos que nós estamos colhendo por meio dos nossos dízimos e ao mesmo tempo semeando, ofertando de diversas maneiras. Cada um tem a maneira que consegue ofertar. Mas ofertando para algo que ainda virá, como um ato de fé. Eu ainda não colhi, mas eu estou plantando essa semente e eu confio no Deus que eu sirvo. Que Ele multiplicará. Essa minha única semente pode se tornar uma árvore de muitos frutos. Você não precisa de muitas sementes. Você precisa de uma. E plantar. Deus dá o crescimento? Sim. Mas Paulo plantou e Apolo regou. O problema é quando a gente espera um crescimento de algo que a gente não planta e não rega. E a gente espera cair do céu. E isso precisa nortear a nossa caminhada. E faz parte daquilo que a gente precisa entender do nosso ano. Quero dizimar o meu tempo neste ano para Deus. Quero ofertar mais do meu tempo neste ano para Deus. Então eu preciso entender o que é o dízimo. Eu preciso entender aqui a oferta. Para eu não achar que eu estou fazendo de qualquer jeito. Ou que eu estou agradando e na verdade eu estou em falta. E aí que Deus me leva nessa retrospectiva de 2024. Reuniões de oração, leitura bíblica regular, avanço na prática do jejum, tanto em quantidade de vezes quanto em periodicidade, em números de dias.
Devocionais no Ministério de Louvor realizados em sua grande maioria, né? O pessoal do Ministério de Louvor sabe que nós temos diariamente uma devocional, uma escala devocional para ser realizada. E em 2024 tudo isso fluía muito bem. Orações no meio da madrugada, experiências espirituais com Deus em diferentes níveis e dons. Ou seja, um grande desejo por conhecer e experimentar mais de Deus e, por consequência, ser mais ativo no plano do crescimento do reino. E foi assim que eu encerrei o meu ano. Esse foi o meu resumo de 2024. Busca. Desejo. E toda essa busca, todo esse desejo, todo esse relacionamento com Deus me levou a um 2025 desejoso por fazer. Então, toda a minha busca, né, tudo aquilo que foi crescendo no meu coração, como busca, como vontade de fazer, em 2025 foi a vontade de realizar todas essas coisas. Seria um ano de ministrar na escola bíblica, implantar novas estratégias, tanto no ministério de louvor quanto na parte administrativa da igreja, trazer novidades para a nossa estrutura e outras coisas mais. E ao chegar ao final do ano de 2025 e olhar para trás, consigo ver que muito foi feito. E não dá para negar que a gente fez muito. Né? Quando você conversa com as pessoas, você vê o quantas coisas nós fizemos. E eu vou listar algumas. Jornada do Novo Convertido, né? Nós iniciamos em 2024, mas permanecemos por todo o ano nessa jornada. Iniciamos a Forja. Inovações tanto para o Ministério de Louvor quanto para a igreja, sistema, tecnologia, ferramenta, técnica, curso, inúmeras reuniões de alinhamentos, aconselhamentos, coisas difíceis a decidir, decisões difíceis a serem tomadas, a reforma. Então não dá para olhar para 2025 e falar que a gente não fez nada. O problema é que nem sempre fazer é produzir. E é aí que Deus me levou, principalmente depois da conferência e nas últimas semanas, praticamente todo dia, a esse entendimento. O problema é que o ato de fazer algo nem sempre é produzir. E como disse o pastor Elias Dantas, o importante nem sempre é o fundamental. Nós podemos e devemos buscar uma estrutura, né, que consiga prestar um bom serviço à sociedade, né, além de espiritual, mas também de acolhimento, um serviço social. Sim, é importante ter bons assentos, ter o ar-condicionado, ter uma estrutura boa para receber. Mas é o fundamental? Não. O fundamental é pregar a Cristo. O fundamental é alcançar as almas. E aí o problema é que às vezes a gente começa a trilhar muito por um fazer, sem entender se o que nós estamos fazendo está produzindo algo. E aí Deus começou a me levar nessa reflexão, de fazer sem produzir. E um exemplo fácil para a gente entender essa dinâmica de nem sempre fazer é produzir, você pode pegar uma receita de bolo, juntar todos os ingredientes, colocar em cima de uma mesa, pesar ingrediente por ingrediente, separar tudo bonitinho. Alguém vai poder falar que você não fez nada? Ninguém vai poder falar que você não fez nada. Mas, se você não concluir toda a etapa de mistura dos ingredientes, de levar ao forno ou à geladeira, independente da receita que for, se você não concluir as etapas, você também não vai poder falar que produziu alguma coisa. E é isso que Deus... né? Não é um confronto, mas é um convite a analisarmos aquilo que nós fizemos em 2025 e aquilo que nós queremos produzir em 2026. Será que tudo que nós fizemos, nós produzimos? Será que alguma coisa a gente poderia ter feito diferente para realmente gerar um resultado no final? E como eu disse, principalmente após a conferência que tivemos por 3 dias em novembro, até aqui Deus tem me levado a refletir sobre tudo o que eu fiz como indivíduo e nós como igreja, e o que realmente produzimos. Citei uma lista grande: reforma, forja, jornada do novo convertido, reuniões, iniciativas, tecnologia, fizemos bastante coisa.
Mas aí a gente começa a ser confrontado por alguns resultados analisados mais a fundo. A jornada do convertido foi aplicada durante todo o ano. Mas quanto daquilo que foi compartilhado serviu para mudar nossa mentalidade ou até mesmo ser multiplicado lá fora? O quanto daquilo que nós conversamos, de testemunhos, de tudo aquilo que foi compartilhado durante esse ano de escola bíblica dominical, serviu para fazer diferença na nossa vida, na nossa maneira de agir e na vida daqueles que estão lá fora? Será que nós aprendemos tudo e não multiplicamos nada? Você fez o aprendizado. Você absorveu o conteúdo? Sim. E o que você produziu a partir disso? Para quantas pessoas você compartilhou sobre a Trindade? Sobre o batismo com o Espírito Santo? Sobre o batismo nas águas? Sobre Jesus? Quanto daquilo que nós ministramos foi compartilhado? Fizemos? Fizemos. Todos os domingos, escola bíblica dominical aqui, jornada do novo convertido. Com poucas pessoas, infelizmente? Sim. Mas ainda melhor do que muitos anos anteriores. Mas ainda assim eu creio que dá para a gente melhorar. E o que nós fizemos com todo esse conteúdo? Outra coisa que nós fizemos, e aí se a gente olha um pouco mais a fundo, nos dá eu conversei bastante até com o Daniel, da gente, enxergar de tudo aquilo que foi feito. Conversamos com o Mir, conversamos com o Marcos na última reunião, o que nós podemos realmente extrair daquilo que nós fizemos agora para produzirmos o próximo ano. Nós abrimos a Forja esse ano, no meio do ano. Iniciamos ela com 15 homens, compartilhando da sua história de vida, orando, lendo a palavra. Mas infelizmente terminamos o ano com 4 ou 5 pessoas vendo que pouco ou nada foi modificado ao nosso redor. A Forja foi feita? Foi. A cada 15 dias estávamos aqui. Em algumas datas muito específicas, até mesmo por conta da reforma, a gente acabou cancelando algumas datas. Mas algo que começou promissor. Mas se a gente não entende que o propósito é produzir, a gente vai deixando de lado. E a Forja é um reflexo, eu já até compartilhei com algumas pessoas. A Forja é um reflexo de tudo aquilo que a gente já tentou até aqui na igreja. Quem vem para a Forja são os mesmos que vêm para a reunião de oração, são os mesmos que vêm para a escola bíblica, são os mesmos que vêm para praticamente todos os cultos. É mesmo o público. Qual é o problema? São sempre 4 ou 5. A gente até inicia com 15, 20 pessoas. Mas há um desalinhamento, talvez, no meio do caminho. Na questão da visão, do propósito. A gente sabe que tem coisas que vão se levantar, que condições vão acontecer durante o nosso dia a dia, que muitas vezes vão limitar a nossa vinda até. Mas a gente tem que avaliar se dentro de um ano, a cada 15 dias, é justificável mais da metade de faltas. Numa escola bíblica, num culto, numa reunião de oração. Mas a Forja foi feita. Mas o que ela produziu? Isso a gente conversa bastante. Tá. A gente precisa produzir. Porque se a gente só fizer, a gente só gasta energia. A gente não pode desperdiçar energia, a gente tem que investir a nossa energia. Então não é deixar de fazer, é fazer de maneira eficiente. Investimento em tecnologia para a igreja e louvor. Equipamentos. Curso. EBD. Curso de membresia gravado. Agora, conclusão da CPMI. E parabéns, meninas, pelo empenho, pela dedicação de fazer. É tempo. É tempo dedicado da Mariana. É tempo que a gente deixa de fazer outras coisas pessoais para investir no próximo. Primeiro que é uma honra poder servir a Deus com isso. Eu falo que não é uma perda de tempo. É investimento, porque ainda que ninguém aproveite aquilo que a gente possa compartilhar, a gente buscou para receber isso de Deus. Então a comunhão com Deus já valeu todo o esforço, todo o montar do conteúdo, todo o abrir reunião e às vezes não ter gente. Mas as meninas estão de parabéns,
como as reuniões eram online, eu estava em casa, então eu conseguia acompanhar boa parte delas. Então a gente fez. Sistema para preencher cadastro. Conversa com a Bruna, né? A Bruna hoje não está. Vai lá, conversa com a Bruna, passa os seus dados para a gente ter o controle. Visitantes, membros. Né? A gente está estruturando melhor administrativamente a igreja, ajustando algumas coisas que a lei tem sido modificada constantemente, né? E muita coisa tem sido realmente para fechar um cerco em cima da igreja. Mas, ao mesmo tempo, é uma sensação de baixo desempenho, baixo envolvimento no alto desenvolvimento, no desempenho, na vontade de querer crescer. Então, a gente tem todas essas coisas. Membresia gravada, escola bíblica dominical gravada, escola bíblica presencial. E quantas pessoas têm buscado estar na casa de Deus para aprender da palavra? Ou em casa, não consegui ver. Está lá no YouTube da igreja. Quantas pessoas que não puderam fazer o curso de membresia presencialmente e foram fazer depois? Eu conheço as pessoas que foram buscar o conhecimento depois. Mas essa é a sensação. O conteúdo está lá. A tecnologia foi compartilhada, ferramentas foram desenvolvidas para isso. Mas ainda assim a sensação é de, ainda falta o empenho. Quanto tempo eu deixei do meu ano para vir ensaiar uma bateria, num momento sozinho, para tirar uma música? Né? Eu falo bastante com o louvor. Quanto tempo? Eu não estou nem falando de dinheiro, estou falando de tempo. Quanto tempo foi investido naquilo que você se comprometeu a oferecer com Deus, cantando? Quanto tempo de exercício vocal? Quanto tempo treinando um louvor? Quanto tempo buscando conteúdo gratuito na internet para desenvolver no canto, no tocar, na mesa? Quanto que foi? E às vezes a gente olha e a sensação de dá para fazer mais. E de novo, é um convite, é uma reflexão para que a gente avance. Não é uma puxada só de orelha de assim, nossa, está faltando. Não, é mais um convite. Gente, dá para ser melhor. Dá para a gente entregar mais. Dá para essa casa estar cheia, de quarta e de domingo. Dá. Mas a gente tem que começar a produzir. Que só fazendo não está dando resultado. Como eu citei, abrimos cultos de quarta e domingo durante todo o ano. E como o Daniel disse em um deles, recentemente, acho que foi o último culto que o Daniel pregou, estamos em 20% da nossa capacidade. Onde estão os nossos? Onde estão os nossos que são daqui, que vêm nos cultos durante o ano? E aí ele estende, cadê a nossa família? Cadê os nossos amigos? Ninguém vai poder falar que a igreja ficou fechada. Mas o que nós produzimos com tantos cultos abertos? Quantas almas nós alcançamos lá fora? Mas a gente vai excluir tudo que foi feito? Jornada do novo convertido, reforma, investimento, conversas, reuniões. Mas o que nós produzimos de tudo isso? Onde estão os nossos? Que essas cadeiras poderiam estar todas ocupadas. E a gente sempre fala, né? Deus começa sempre falando com quem está pregando. E eu tenho sido confrontado fortemente com isso. Cadê os seus? Quanto tempo você já tem de crente e você não traz ninguém? Como assim passou mais um ano e você não conseguiu trazer ninguém para a igreja? Que testemunho é esse? Que diferença você está fazendo na vida das pessoas? E agora nós estamos numa reforma. Qual que é o intuito da reforma? Deixá-la a igreja visualmente mais atrativa, mais acolhedora, proporcionar uma melhor estrutura para aqueles que virão. Mas é isso que vai trazer as pessoas? Se a gente só pintar e abrir quarta e domingo mais um ano, vai ter acréscimo no reino? Não estou falando de igreja não, irmãos. Não estou falando no número de membros da Batista Filadélfia Taquaral. Estou falando no reino de Deus. Se a gente só pintar, deixar tudo bonitinho, vai encher? E se encher, permanece? Não dá para negar que a gente está fazendo reforma. Tem coisas ainda aí para a gente finalizar.
mas a gente precisa entender que o alvo é produzir. E o produto dessa reforma é trazer pessoas, ter um ambiente que a gente consiga acolher o máximo de almas possível, de cuidar do máximo de pessoas possível. Esse é o propósito de reformar uma igreja. Porque tem igreja que não tem metade da nossa estrutura e continua funcionando. Por quê? Estrutura é importante, mas não é fundamental. Então a gente precisa avaliar isso dentro do nosso 2025. Será que tudo que a gente fez agora em 2025 vai produzir algo em 2026? Mas ainda dá tempo, irmão. Ainda dá tempo da gente olhar se tudo que a gente fez não precisa de algum ajuste para que comece a produzir. Né? Conversando com o Dani, se a forja está no melhor modelo, se a gente pode implementar alguma outra coisa para mudar a dinâmica do que acontece nas nossas reuniões. No louvor, como que a gente pode fazer para melhorar o nosso tempo, para ter o tempo legal de devoção, de oração, e ainda assim o tempo de ensaio, e tantas outras coisas, tantos outros investimentos que a gente quer. Precisa estar alinhado com a visão de produzir. E você pode estar se perguntando, então para 2026 nós vamos diminuir o que fazer? Não. Jesus não mandou parar de dizimar. Jesus mandou permanecer fazendo as coisas sem descuidar de fazer as outras. Então nós não vamos parar de fazer. Mas a gente vai começar a analisar tudo aquilo que a gente está fazendo para identificar qual é o produto que a gente quer extrair de toda essa ação. Tudo aquilo que a gente precisa olhar, tudo aquilo que a gente está se dispondo a fazer. Se nós cremos que tudo aquilo que nós iniciamos nesse ano foi por direção de Deus, é para dar fruto, é para ter um resultado. Então a gente não vai deixar de fazer. E eu creio que 2026 vai ser de mais fazer, de mais coisas a realizarem. Mas eu creio num alinhamento espiritual com Deus, num alinhamento de visão para que nós façamos e produzimos tudo aquilo que Ele quer. Tudo aquilo que Ele planejou para 2026. E aí quando eu começo a contrapor 2024 e 2025, o plano, aquilo que me levou ao desejo de fazer, e eu começo a olhar tudo aquilo que eu fiz em 2025, eu começo a identificar as seguintes questões. As devocionais no grupo de louvor, dá para contar no dedo quantas eu fiz neste ano. Os jejuns em uma mão. Quantas madrugadas eu mesmo me impedi de orar, sem sono, mas preferi voltar para a cama. E quantas tantas outras coisas que Deus me convidou a participar, e por relacionamento, por estar preso na visão de, não, mas eu tenho que fazer, eu não estava buscando aquele que estava me direcionando ao que precisava ser feito. Então tudo aquilo que me motivou a fazer em 2025, foi aquilo que eu abandonei em 2025. Porque 2024 foi ano de buscar. Foi o ano de experimentar de Deus, de conhecer mais. Mas chegou 2025, vamos só fazer. E as devocionais vão ficando. A leitura bíblica que era diária passa a ser semanal, quando dá. E assim a gente vai avançando. Só que daí a gente vai se justificando como? Não, mas eu tô quase todo dia na igreja fazendo a reforma. Pintando uma grade, passando um cimento, cortando alguma coisa, subindo num telhado. Não, mas eu estou correndo atrás de instrumentos novos, eu estou comprando tecnologia, estou correndo atrás de curso para o pessoal, né, trazendo para a questão da minha liderança. Mas e quanto eu tenho dedicado de oração? Quanto tempo eu tenho dedicado de leitura da palavra? E essa conferência veio justamente para isso. Para quebrar um pouco daquela visão minha, de que as igrejas grandes só estão cheias porque é muita atividade.
É muita coisa para se fazer. Quando você conversa, quando você vê aquilo que eles estão experimentando e aquilo que eles estão compartilhando, você entende a eficiência. Que eles só estão experimentando esse crescimento, esse avanço, porque o fundamental não tem sido deixado de lado. Não tem sido, eles não têm aberto mão do momento de oração. Não têm aberto mão do momento de leitura da palavra. E aí você vê o resultado. E um resultado com eficiência. Por quê? Faz e gera resultado. Gera um produto. E essa conferência abriu os meus olhos justamente para isso. Não há problema em fazer. Vocês devem fazer. Mas esse fazer tem que gerar algo. E algo em favor do reino. Deus nos chamou para uma grande obra. Nós fomos feitos para as boas obras. Mas o que a gente faz com isso? Depois de acertar o convite. E eu compartilhando essa experiência com a Mariana, desse entendimento daquilo que a gente viu na conferência, a gente chegou no seguinte consentimento. O problema é que a gente está muito preocupado com as nossas vidas. Então são os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos. E aí a gente deixa as coisas de Deus para quando sobra tempo. E eu creio que cada um aqui já, infelizmente, um dia disse: nossa, hoje eu não consegui ler a palavra, eu não tive tempo. Nossa, hoje eu não consegui orar, não tive tempo. Quando na verdade deveria ser: hoje eu não consegui ver minha série, estava orando. Hoje eu não consegui fazer tal coisa, estava estudando a palavra. Hoje eu não consegui fazer isso ou aquilo, porque eu estava buscando a Deus. Mas a gente está preso muito nos nossos afazeres, naquilo que a gente define como importante. E a gente, em vez de trocar a série, a gente troca o tempo de oração. Em vez de trocar, o estudo da palavra, a gente vai estudar qualquer outra coisa. Vai gastar horas vendo vídeos no Instagram, e eu falo de mim. Um negocinho que você vai passando, e a hora que você vê, já passou 1, 2, 3 horas. E em 3 horas, quanto conteúdo nós poderíamos ter absorvido na presença de Deus? Quanto de conhecimento do Senhor nós poderíamos ter absorvido? Quanto da sua voz nós poderíamos ter ouvido? Em muito menos tempo. Você não precisa de 3 horas ali ajoelhado orando ao Senhor. Você precisa estar ali de coração. E Deus pode falar em minutos com você. Você pode nem iniciar uma oração e Deus já está falando com você. Porque não é a quantidade, é a qualidade que a gente entrega. E como eu disse, o intuito não é só um confronto. É mais. É um convite para um 2026 diferente. E eu queria usar o dízimo como parte, como uma referência para a gente iniciar essa proposta para 2026, de um novo ano fazendo e produzindo com Deus. Então vamos pensar que nosso dia tem 24 horas, mas a gente tem 8 aí para dormir. Quem se vangloriar que dorme menos vai ficar pior depois, hein? Porque vai falar: eu durmo menos. Aí, então, menos desculpa ainda. Vamos pensar aí que vai sobrar 16 horinhas para a gente, do nosso dia. 16 horinhas úteis. Vamos supor que você se comprometa a todo dia entregar 10% do seu dia para Deus. É 1h36 por dia do seu tempo para Deus. Quando a gente coloca em porcentagem, é pouco. Quando a gente coloca em horas e a gente começa a somar: mas eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que cuidar do meu filho, mas eu tenho que isso. Aí a gente vai: não, mas aí 1 hora é muito. 10% é pouco, mas 1 hora é muito. Mas tem um estudo que vai falar que esse resultado é muito pior. E que, infelizmente, a maioria de nós não investe 1% do nosso dia em conhecer e buscar a Deus. Isso é 10 minutos. E aí a gente volta naquela frase de: hoje eu não tive tempo de ler a palavra. Hoje eu não tive tempo de orar. Hoje eu não entreguei 1% para Deus. Sendo que eu disse que eu tinha entregado a minha vida toda.
Eu entreguei tudo, mas eu não tenho tempo para dar nada. Mas, de novo, a gente precisa começar de algum lugar. 10% está pesado? A sua rotina hoje, de 10% do seu tempo, é puxada? Amém, irmãos. Seja fiel no pouco. Comece no 1%. 10 minutos de leitura. 10 minutos orando. 10 minutos ouvindo um louvor. E não é botar o louvor lá e deixar tocando e sair fazendo as coisas. Não. É meditando naquilo que está sendo ministrado através da canção. 1%. E esse é o convite que eu quero fazer a vocês. E é aquilo que eu estou me propondo a fazer. 1% ao dia. E a gente crescer essa porcentagem mês a mês. Porque eu creio numa multiplicação. Eu creio que se eu começar com 1% para Deus, se eu for fiel no pouco, Deus vai me colocar no muito. Se eu começar entregando 1%, fiel, buscando, desejando, Deus vai multiplicar aquilo que eu faço. E aquilo que eu faço começa a produzir. E Deus vai dando mais tempo para que a gente possa estar mais tempo na presença. E quem sabe chegarmos no final do ano com 10% do nosso tempo diário para Deus. Se você não chegar, irmão, tudo bem. Mas se você avançar um pouquinho a cada mês, se você avançar um pouquinho a cada mês, Deus vai multiplicar isso que Ele tem para fazer na sua vida. Que o nosso tempo, que a nossa métrica seja um dízimo, mas que a nossa intenção seja uma oferta. Que frutifique, que multiplique. Para que tudo aquilo que a gente realmente precisa fazer em 2026 venha produzir coisas. Para que a gente termine o ano com 50 batismos, com 100 conversões, abrindo 3 horários de culto, porque o reino cresceu. Porque nós nos fidelizamos ao fundamental e não só aquilo que é importante. Então, meu convite é que 2026 nós começamos com esse propósito, 1%. 1% do nosso tempo. E se você pegar 10 minutos ainda de vida, nossa, eu não consigo orar 10 minutos, então você ora 5 e leia 5 minutos da palavra. Mas começa. Experimente a multiplicação daquilo que você entrega na mão de Deus. Experimente aquilo que há de novo separado para cada um de vocês. Para que a gente chegue, e aí eu quero usar até a tia Dete, né, e a pastora também, na conferência, que eu comentei com a Mariana. São pessoas que já estão há muito tempo servindo ao reino. E estavam lá, gente. Atenta, a tia Dete me mandou mais de 50 mensagens, com tópico por tópico daquilo que foi ministrado, com lição, com estratégia, com direcionamento de tudo. Não parou. Ainda há coisa para entregar. Se ela não parou, a gente pode. Que justificativa nós temos diante de Deus para parar? Se ela não parou, se elas não pararam, a gente vai parar? Se a gente parar, quando elas parar, acabou. E aí a gente faz o quê? A gente vai falar para Deus, paramos. Paramos porque a pastora que o Senhor levantou, parou. A mestre que o Senhor levantou, parou. Então ninguém mais ensina. Ninguém mais aconselha. Ninguém mais pastoreia. Ninguém mais faz. Ninguém mais vai buscar. Então a gente precisa pensar num 2026 diferente. De muito fazer e de muito produzir. Nós vamos dar conta das almas que estão lá fora. É nossa responsabilidade. Que a gente cresça 1% por dia. 1% por mês. Mas a visão tem que ser crescer. Não dá mais para a gente passar mais 25 anos na igreja oscilando. Entra, sai, converte, sai. São sempre os mesmos.
São sempre os mesmos 5 nas mesmas reuniões, independente da atividade que tiver. Nós precisamos crescer, nós precisamos avançar. A pastora não vai avançar sozinha, a tia Dete não vai avançar sozinha, o Mir não avança sozinho, a Rosa não avança sozinha. Nós somos um corpo. E nós precisamos avançar junto. Que nós possamos avaliar tudo aquilo que nós fizemos em 2026. Qual era a intenção daquilo que nós fizemos? Qual é o resultado que trouxe tudo aquilo que nós fizemos? O que dá para ser melhorado? Aquilo que se fechou para este ciclo, para 2025, e agora são novas coisas? Ou aquilo que precisa ser repaginado para que façamos diferente em 2026? Mas que seja um ano diferente. E a gente só vai conseguir produzir se a gente estiver firmado no fundamental. Que a gente pode abrir culto. A gente pode comprar muita coisa. A gente pode fazer um investimento alto. E não apresentar nada no final do próximo ano de novo. E chegar e falar assim, e o que nós fizemos com uma igreja mais atrativa, mais acolhedora, com ar-condicionado em todas as salas, em nome de Jesus, com toda uma estrutura. E o que vocês fizeram em favor do reino? Abrimos de quarta e domingo. De domingo até aumentamos o culto. E quantas pessoas? Não, aí dividimos. Tinha 50 pessoas de manhã e ficou 25 de manhã e 25 à tarde. E aí é zero produção. Então a conferência foi justamente isso, foi um abrir dos olhos. Para reconhecer o que é feito internamente por elas e por esses grandes homens e mulheres do Senhor que estão movimentando multidões sem perder o que é fundamental, sem abrir mão da essência, mas estão conseguindo fazer a diferença porque eles estão enxertados na videira. E enxertado na videira dá fruto. Amém? Deus abençoe a todos. Que se sintam motivados. Não sintam-se envergonhados, constrangidos, mas motivados a um 2026 diferente. Amém? Deus abençoe a todos. Agradeço a oportunidade.